Como a máquina manipula as pessoas. Quando eu comecei esse canal de animes aqui, o meu primeiro vídeo, que foi lançado há vários meses atrás, foi uma peça praticamente de 20 minutos falando sobre como eu gostava do personagem da máquina em si, né? Mas naquele vídeo eu acabei não falando sobre a característica principal do personagem que eu mais gostava. A principal antagonista do Chainsaw Man é conhecida como o demônio do controle. E justamente, eu me lembro de até ter citado isso em algum outro vídeo do canal, que a minha característica favorita da personagem da máquina em si era a manipulação. Claro que para um personagem conhecido como o demônio do controle, o mínimo que se esperaria dela é que, de fato, ela tivesse controle sobre as pessoas e manipulasse elas, por conta dos poderes, mas não. A personagem da máquina é muito mais do que apenas controlar pessoas, porque ela tem poder para fazer isso. Todo o comportamento da personagem em si combina perfeitamente com a questão de manipulação e com várias outras questões de estudos sobre personalidade de pessoas psicopatas, etc, que eu acho que poderia dar um vídeo bem interessante. Eu sempre quis fazer esse vídeo, então, bom, vamos nessa. Eu acho que podemos colocar os estágios dessa manipulação em alguns pontos específicos. 3 pontos eu acho que já é suficiente: manipulação de espaço, vício e confiança e condicionamento operante. Começando por manipulação de espaço. Pra quem não manja muito bem sobre o que é isso, eu gostaria que você começasse aqui imaginando algum personagem que tenha esse tipo de característica meio manipuladora e meio imprevisível, como Light Yagami do Death Note, ou Capitão Pátria de The Boys, ou até mesmo a própria máquina de Chainsaw Man. Manipulação de espaço em si é algo que é completamente conectado ao próprio espaço social dos personagens em si. É um tipo de comportamento ou vários tipos de comportamento que sempre vão fazer com que as pessoas em volta deles se sintam desconfortáveis de certa forma. Uma coisa que é realmente interessante a respeito do personagem da máquina e que tá lá o tempo todo para que você possa compreender, mas provavelmente ninguém presta muita atenção nisso, é que ela não é humana. E qualquer pessoa que já tenha visto livros ou então vídeos sobre uma coisa chamada de Vale da Estranheza pode compreender um pouco a respeito do porquê essa personagem chama tanta atenção quando ela tá em cenas com outras pessoas. Eu diria que tem 3 pontinhos no comportamento da máquina que são destacáveis. E a primeira dessas etapas é a expressão facial travada dela. O geral é que, como seres humanos, jovens, uma coisa que é comum entre nós é que boa parte da nossa comunicação social sempre se dá por meio das expressões de uma pessoa. É por meio do rosto de alguém que você sabe quando seu amigo tá triste, se ele tá nervoso, se ele tá com medo e etc. E é a partir dessas expressões e de você entender o que ele tá sentindo que você consegue medir o que você vai fazer depois. E é aí que entra a questão. A máquina não tem expressões faciais. Esse é o primeiro ponto que afasta ela de outros seres humanos comuns. Ela sempre mantém aquele mesmo sorriso social com pouquíssimas alterações. Apenas isso já é um ponto muito estranho de se interagir com a personagem, porque torna ela imprevisível. Imagina, por exemplo, que você está em uma reunião com a máquina, você seja lá um funcionário dela ou alguma coisa. Você pode estar tentando fazer qualquer coisa lá, você está tentando se explicar, ou então você está tentando mentir, ou você está tentando, sei lá, até flertar com ela ou algo do tipo. O fato dela não ter expressões torna difícil de você entender se a sua mentira funcionou, se o que você disse convenceu ela ou não, se ela tá com raiva de você, com medo ou feliz, e já que nada transparece, isso é desconfortável. A segunda dessas questões seria o olhar fixo. Pra você que já assistiu o anime ou então leu o mangá de Chainsaw Man, você já percebeu que, dentro do anime principalmente, existem inúmeras cenas com foco nos olhos da máquina pra poder te dar aquele singelo destaque de que ela sempre fica olhando fixamente pras pessoas quando conversa com elas? Existem vários estudos e teorias a respeito do comportamento humano que dizem que se uma pessoa olha pra você por 10, 15 segundos sem piscar e sem olhar pra mais nada, é porque ela provavelmente tem algum tipo de interesse forte em você. Ou ela pode querer, tipo, literalmente te matar e tá com ódio, ou ela pode só querer te beijar, ou alguma coisa mais ousada. A questão é que esse comportamento que eu tô falando aqui se mescla com o primeiro, sabe? Afinal de contas, se alguém olha demais pra você, isso vai fazer com que instintivamente você perceba que tem um interesse rolando, e o seu cérebro vai entrar naquele estado de autoavaliação do porquê que ela tá te olhando tanto. Será que você tá feio? Será que tem alguma coisa de errado? Será que você falou alguma coisa de errado? Falta de expressão e olhar fixo. Só com essas duas coisas, o ambiente onde você precise conversar e interagir com a máquina já é extremamente desconfortável. O último desses pontos seria a invasão de espaço pessoal. Vocês já perceberam, jovens, que personagens meio manipuladores ou até com traços extrovertidos demais, eles têm essa meio que mania de invadir o espaço social de outras pessoas? Todo mundo sabe o que é espaço social, né? Quando você fala, por exemplo, de sair com a sua namorada, geralmente, por exemplo, vocês vão andar e vão conversar de forma muito próxima, porque vocês são íntimos. Com grandes amigos, por exemplo, vai ser um pouco menos próximo, com colegas vai ser meio distante, e espaço social é algo que faz com que você se sinta minimamente seguro. E, novamente, a máquina, como um desses personagens manipuladores, sempre
sempre tem uma aproximação forçada das pessoas. Tipo quando ela abraça o Denji do nada 2 vezes a respeito do mangá, ou então quando ela conversa com o personagem chegando meio perto demais, sabe? Isso tira completamente o seu senso de proteção. Uma pessoa estranha que não é tão íntima sua invade seu espaço seguro. Agora junta isso ao fato dessa pessoa interagir com você, dela sempre te olhar fixamente, e de você não conseguir entender o que ela tá pensando por conta da sua falta de expressões. Aqui, você já tem um ambiente bem esquisito montado toda vez que você for interagir com essa pessoa. Isso se eu não contar outros detalhes menores, sabe? Tipo, os gestos meio que sempre olhando de cima da máquina, como se ela passasse uma visão meio superior da coisa e tudo mais. Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Do segundo ponto em diante, não trata-se nem exatamente de coisas que a máquina faz naturalmente, mas sim de comportamentos planejados dela. Começando com o segundo ponto, do vício e confiança. Se você pensar bem, jovens, e você ler livros a respeito de personagens e pessoas manipuladoras, tipo As 48 Leis do Poder ou outros livros a respeito disso, você vai notar que todos esses livros vão destacar que, inicialmente, pessoas manipuladoras, existe essa coisa de que quando você interage com elas, rola um esforço da parte delas para que você se sinta seguro com elas, para que você confie nelas. Então essas pessoas são inicialmente muito compreensivas, vão escutar seus problemas, vão te dar conselhos, vão te ajudar, vão ser carinhosos, quando na realidade elas estão aprendendo mais sobre você, sobre seus gostos e sobre as suas fraquezas. Isso acontece muito com o personagem do Denji, sabe? Inicialmente, quando a máquina conhece o Denji, por exemplo, ela dá uma roupa de presente pra ele, ela dá um abraço nele, ela compra comida pra ele, ela conversa com ele mais pra frente e até ouve ele falar sobre os problemas que ele está tendo e etc, tentando animar o personagem. Se você prestar atenção enquanto assiste a história, vai notar que muitos dos personagens humanos na segurança pública confiam na máquina. É aquele tipo de personagem que é meio misteriosa e meio assustadora à primeira vista, mas que qualquer pessoa ali pediria conselhos pra ela, sabe? Como se fosse uma espécie de irmã mais velha. Esse é o tipo de relacionamento inicial que uma pessoa manipuladora pode conduzir a você no início. Uma pessoa confiável. Uma com a qual você sente que você pode se abrir e pode contar tudo o que você precisa. Isso tudo para que no fim você caia na condição final. O condicionamento operante. Depois que os primeiros pontos já deram certo, os personagens da história, por exemplo, já consideram a máquina como alguém estranho, mas de certa forma superior. Ela parece sempre ter tudo sob controle, você confia nela, ela sabe coisas sobre você, fraquezas e desejos. Então, basta simplesmente ela utilizar essas coisas para forçar você a fazer o que ela quer. Condicionamento operante é exatamente isso, jovens. Se vocês pesquisarem no Google aí rapidinho, vão descobrir que condicionamento operante é um termo de psicologia, que funciona assim em humanos, mas é um tipo de teoria que foi inventada e inicialmente utilizada em animais. O cara que inventou a teoria do condicionamento operante, por exemplo, ele treinava pombos, inclusive treinou pombos correio que obedeciam ele lá na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Vou dar um resumo pra vocês aqui de forma simplória, tá? Imagina que você vai treinar o seu cachorro ou então o seu gato pra ele fazer algum tipo de truque, sabe? Senta, rola ou esse tipo de coisa. O que é que você geralmente faz? Você tenta ensinar ele a fazer a parada e se ele fizer aquilo de forma correta, você vai lá e dá um brinquedo pra ele, uma comida, um petisco, ou seja, uma recompensa. É até meio irônico dizer isso aqui, mas a máquina treina pessoas como se elas fossem cachorros. A partir do momento em que uma pessoa confia totalmente na máquina, uma pessoa está sozinha com ela e tem um momento para interagir com ela, ela começa a trabalhar condicionamento operante. O Denji, por exemplo, obedece ela no começo do mangá. Ela vai lá e compra comida pra ele, e dá um emprego pra ele depois. Ele tá triste porque ele queria que aquela parada de pegar em peitos e tal fosse mais legal e blá blá blá, beleza. Ela vai lá e realiza o desejo dele como recompensa. E não apenas isso, ela aumenta a proposta depois, dizendo que se ele matar o demônio pistola, ela vai fazer qualquer coisa que ele quiser. Existem várias partes a respeito de toda essa questão da teoria do condicionamento operante, e eu acho muito legal que se você ler o mangá com cuidado e notar os detalhes, vai perceber que a máquina segue todos esses cuidados a respeito do condicionamento operante. Tipo, por exemplo, existe uma parte que eu li que eu gostei bastante dessa teoria, que falava que o cara que criou essa teoria, ele notou o seguinte: ele começou a utilizar ela em pombos. Então ele treinava os pombos, e quando os pombos faziam alguma coisa que ele queria, ele dava recompensas. Ele pedia pro pombo realizar uma manobra ou um truque, o pombo ia lá e realizava essa manobra. Então ele ia lá e dava comida para aquele pombo. Conforme o tempo passou, os pombos começaram a obedecer ele somente quando eles precisavam de comida. Então ele começou a ser imprevisível. Às vezes, quando o pombo realizava o truque de forma correta, ele ia lá e dava comida. Porém, às vezes ele não dava. Esse é o mesmo tipo de coisa que acontece com a personagem da máquina. Aquela parada toda de manipulação de espaço e tal também se aplica aqui. Ela é
imprevisível. Quando ela dá aquela recompensa pro Denji e tal, né, tipo aquela parada de pegar em peito, etc, tipo, não tinha razão pra ela dar aquela recompensa pra ele. Era uma recompensa inesperada. Tem uma cena dessas, por exemplo, com o Aki, quando a Makima coloca o Denji e a Power pra poderem morar na casa dele e tal, e ele fica muito puto porque ele não quer que os dois morem na casa dele. A Makima vai lá, liga pro Aki e só fala que ela quer que eles morem lá porque ela confia nele mais do que nos outros. Se ela confia mais nele do que em todos os outros, então significa que eles têm algo especial. Logo então, ele deveria arcar com as consequências daquilo, e é isso aí. Então, tanto pro Aki quanto pro Denji, cria-se essa ideia de que você obedece a Makima e logo as coisas funcionam. As coisas dão certo, você recebe ótimas recompensas, que são justamente as coisas que você quer. Então, a gente cria aquela ideia de obedeça sem pensar. Você não precisa pensar, só precisa obedecer. Exatamente como um cachorro faz. Cara, eu acho esse fato muito curioso, porque mais pra frente, quem já leu o mangá, já terminou o primeiro arco, sabe que em algum momento da história a Makima vai falar que ela ama pessoas assim como pessoas amam cachorros. Claro que na real, eu sempre tiro esse pedacinho final aqui do vídeo pra poder fazer uma espécie de mini reflexão a respeito das coisas, né? Eu sempre tento falar algo mais pessoal aqui no final do vídeo e tudo mais, e no geral, gente, eu acho que eu consegui até explicar bem pra vocês toda essa razão do porquê, cara, a Makima é um dos, se não o meu vilão favorito aí da ficção, cara. Eu realmente gosto muito de como o personagem encaixa perfeitamente nesse tema de manipulação. E não só, sabe, no tema de tipo, pessoa do mal, manipulador e tal, mas como a Makima até mesmo encaixa bem naquele tema de relacionamento abusivo, né? Porque a gente tem toda essa questão de que ela é um interesse amoroso do Denji na primeira temporada e tal, e ela encaixa muito bem, cara, no termo de personagem abusivo pra um relacionamento abusivo, sabe? Tipo, se você é uma pessoa de mente fraca em si, ou você conhece uma pessoa de mente fraca, no geral, cara, eu acredito que, tipo, 99, 100% das pessoas que têm mente fraca provavelmente seriam manipuladas com certeza absoluta por pessoas como a Makima, sabe? Porque é o tipo de pessoa que tem a mente dela já treinada pra esse tipo de coisa, sabe? E que gosta de utilizar o seu emocional contra você. Tipo, a Makima, por exemplo, não melhora o Denji em nenhum dos defeitos dele. E eu acho isso legal porque tem essa pira de que parece que, sei lá, se você tivesse algum defeito, tipo, você tem uma falta de autoconfiança, ou então você é muito mentiroso, ou então você faz coisas que sejam consideradas erradas pela sociedade, por exemplo, parece que se você tivesse um relacionamento com a Makima, por exemplo, ela não ia querer que você mudasse nenhuma dessas coisas, porque são fraquezas, e fraquezas que ela poderia usar contra você caso você não obedecesse ela. É uma pira muito maluca, cara, porque, assim, pessoas, gente, tanto adolescentes que estão começando a entrar aí na fase adulta, ou até adultos, cara, pessoas no geral, querendo ou não, elas sempre querem uma coisa em comum, né? Elas querem ser felizes, e geralmente uma das grandes formas de alcançar isso é uma pessoa que ame você, e é claro, alcançar os desejos que você mais quer. A Makima é o tipo de personagem que te oferece isso em troca de liberdade, então é uma parada muito maligna e muito tentadora ao mesmo tempo. E eu adoro como isso funciona na história, tipo, você pode escolher obedecer a ela, e aí você meio que abandona a sua humanidade, porque ela vai fazer com que você faça coisas ruins, ela não vai fazer com que você melhore como pessoa, e justamente, ela vai usar os seus defeitos e as suas fraquezas pra te manter preso a ela. Sendo assim, vira meio que um questionamento de quanto você consegue abandonar a sua própria humanidade só pra poder ser feliz, entre aspas. Assim, é claro, isso tudo torna toda a conclusão do primeiro arco muito mais interessante, né, de quando o Denji realmente decide abandonar a Makima. Ele decide se tornar uma pessoa livre, que pensa por si mesmo e que alcança a própria felicidade sem depender de outra pessoa, e que pode, então, superar os próprios defeitos e tal. Porra, muito bem feito. Puta vilão bom. Enfim, bom, acho que esses eram os pontos do vídeo, era isso que eu queria falar aqui, e, bom, espero que tenham gostado, beleza? Até mais.